Olá, tudo bem? A Bíblia fala, segundo o que está escrito na Bíblia, nas entrelinhas, nós entendemos que nós não assistimos culto. Você não vai em uma igreja, em uma reunião para assistir culto, mas nós vamos para prestar culto. Então nós prestamos um culto a Deus. Quando nós louvamos ao Senhor, cantamos hinos, nós estamos prestando um culto, estamos participando do culto. E a Bíblia fala também do culto racional, que fala o apóstolo Paulo. Ele fala isso em Romanos capítulo 12. Aqui no verso 1 ele fala: Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então o culto racional é um culto inteligente. Então como que eu vou sacrificar o meu corpo? É quando eu vou negar as minhas tendências carnais. Jesus fala isso: aquele que não negar a si mesmo não é digno de mim. Quando eu nego, eu vou contra as minhas tendências carnais, eu estou prestando a Deus um culto racional. Porque se eu for fazer a minha vontade, nem mesmo a minha saúde, até mesmo a minha saúde ficará precária. Porque para que eu tenha boa saúde, eu preciso fazer exercício físico, eu preciso repousar. Então essas coisas dependem de nós. Respirar ar puro. Então isso também faz parte de um culto racional, porque eu estou cuidando do meu corpo. Quando a pessoa ele é viciado em bebida, para ele fazer um sacrifício vivo, ele tem que negar a bebida. É claro que isso não é fácil, mas nós podemos fazer isso com Deus. Por isso, quando fala apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo, a gente sabe que no passado, no Velho Testamento, quando a pessoa cometia um pecado, ele confessava o pecado ali na cabeça do animal, e aquele animal era degolado, era oferecido no altar para Deus. Isso também nós temos que fazer com o nosso corpo. E contra nossas vontades, isso exige de nós sacrifícios. E nós fazemos isso no altar de Deus. Fazemos isso junto com Deus. Jesus fala que sem mim nada podeis fazer. Então essas coisas que desagradam a Deus, que faz parte da nossa natureza carnal, ela deve ser sacrificada. Por isso que seguir Jesus também exige sacrifício da nossa parte. Muitas pessoas acreditam que não, basta aceitar Jesus, eu não preciso fazer nenhum sacrifício, nenhum esforço humano. A Bíblia, ela fala abertamente que isso não é verdade. Jesus fala, por exemplo, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Está ali no livro de Apocalipse, aquelas mensagens às igrejas. Jesus fala também no livro de Mateus, capítulo 24, Jesus fala que o amor de quase todos vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança também depende da nossa parte. É claro que Deus, ele nos ajuda naquilo que nós não temos condição, mas a nossa iniciativa, as nossas decisões, elas são muito importantes. Por isso que a Bíblia ela nos dá muito conselho. Ela nos dá conselho para nós fazer a nossa parte. Quando Deus elogia, ele faz o elogio ao seu servo Jó, Deus fala: você tem visto o meu servo Jó, homem temente a Deus, homem justo temente a Deus, que se desvia do mal. Então desviar do mal era a parte de Jó fazer. Desviar do mal é a nossa parte a fazer. Muitas coisas nos caminhos de Deus dependem de nós. Jesus fala: aquele que ouve a minha palavra e pratica será como a casa construída sobre a rocha. A tempestade vai bater forte naquela casa, mas essa casa não será destruída, porque ela foi construída sobre a rocha. Então, construir a nossa casa sobre a rocha
faz parte do nosso esforço muitas das vezes. Até mencionei o exercício físico. O exercício físico, ninguém quer fazer exercício físico. Aí você pode perguntar, o que tem a ver o exercício físico com a nossa vida com Deus? Eu diria que tem tudo a ver porque o nosso corpo e o nosso espírito está totalmente conectado. Se a sua saúde vai bem, a sua vida espiritual também irá muito bem. Então não tem como nós servir a Deus adequadamente se nós estivermos com a nossa saúde precária. Evidentemente que tem momentos da nossa vida, porque nós somos mortais, que não tem condição de nós fazer a nossa parte. Mas enquanto nós tivermos condição de fazer a nossa parte, nós estivermos em condição de desviar do mal. A Bíblia também fala, quer comais e quer bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Eu glorifico a Deus até com alimentação. Se eu procuro ter uma alimentação saudável, estou cuidando do meu corpo, eu estou oferecendo meu corpo também como sacrifício vivo, porque às vezes fazer uma alimentação saudável exige sacrificar as minhas tendências carnais, a minha natureza carnal. Então é isso que o apóstolo falou sobre um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.